Transsexuais, eles não têm uma identificação, não necessariamente com a genitália, não têm uma identificação com aquele gênero, com o corpo que eles estão. Então, são pessoas que estão aprisionadas em outro corpo. Se eu estiver fazendo a identificação com você pelo que eu penso e que você está sentindo, correto? Mulheres e homens? Sente-se mulher? Sente-se mulher? Homem? Bacana. Fecha os olhos. Você acabou de fechar os olhos e você agora, de olhos fechados, continua se sentindo uma mulher ou um homem, correto? Você dormiu. Dormiu, sonhou, acordou, não abriu o olho ainda. Se sente mulheres e homens, correto? Aí você abre os olhos, pode abrir os olhos, e tem um espelho na sua frente. E aí você vai ver uma imagem que não é a sua de homem e nem a sua de mulher. Você vai ver quem se sente homem vai ver uma mulher e quem se sente mulher vai ver um homem. Você, por acaso, quando viu a imagem de um homem na sua frente, você deixou de se sentir mulher? Não? Você, quando abriu os olhos, viu uma imagem de mulher, você deixou de se sentir homem? Então, o que é? O que aconteceu? Você, nesse momento, se sente com uma inadequação daquela imagem que você está vendo. O que geralmente a gente faz, essa diferença, é que esse grupo daqui, né, faz a sua transformação, a sua adequação física para parecer com o gênero oposto, mas as travestis elas não têm nenhum problema com a genitália masculina, no caso com seu pênis. Como a Eliane falou, muitas usam e muito bem esse pênis aí. Para não errarmos, quando trabalhamos na saúde, se você olhar uma pessoa vestida de homem, chame-o por homem. Se incomodar, ela chega junto de você e fala alguma coisa. Da mesma forma eu digo para travestis, porque nem toda travesti gosta de ser chamada por mulher. Os transgêneros, que a gente coloca ali, ó, transitam de um gênero ao outro, na Europa, a diferença é que na Europa não diferencia travesti e transexual, todos são transgêneros. Na verdade, as drag queens ou os transformistas são aquelas pessoas que utilizam os aparatos os homens, geralmente, são artistas, geralmente, na maioria são gays, não necessariamente, porque existem também transformistas que não são gays, porque isso é do mundo da arte, tem de tudo, né? E se fazem, colocam aquelas vestimentas que você já deve ter visto, mais palhafatosas ou mais glamourosas, mas utilizam geralmente para questões culturais, para fazer apresentações artísticas, tá? E a gente fala, então aí sim, então por isso que de dia eu vi ele como homem lá no banco, e à noite lá naquela boate ele foi lá e fez um show todo, desse jeito. Aí é um transgênero. Eu vou dar 3 minutos para a Rafaela, porque senão a gente está atrasado. Na verdade, eu vou dar uma explanada rapidinho, vocês vão entender isso aí. Nós somos, enquanto sexo fenótipo, que é sexo físico, orientação sexual e identidade de gênero. Eu nasci uma mulher transexual por quê? Porque eu nasci com meu sexo fenótipo masculino, minha identidade de gênero de mulher, me sinto uma mulher, você entendeu agora? Minha orientação sexual é por homens, porque eu gosto de homens. Então, minha orientação sexual é heterossexual. Agora eu poderia gostar de mulher e de homens, eu poderia ser transexual, bissexual. Ou poderia ser homossexual, quer dizer, gostaria só de mulheres, porque eu tenho amigas que nunca ficaram com homens. E são mulheres operadas igual a mim e vivem muito bem com suas mulheres. São mulheres transexuais lésbicas, ou melhor, mulheres transexuais homossexuais que têm identidade de gênero de mulher, mas gostam de mulher. Então, quando eu falo da teoria, companheiro, é que hoje a teoria de nós transexuais estamos trazendo para o Brasil é porque parte da Europa e dos Estados Unidos estão defendendo essa teoria que nós transexuais estamos na síndrome de Hering-Benjamin. Foi descoberto um gene que se chama MAP3K1. E aí que entra a história que hoje nós estamos trazendo para o Brasil esta mesma teoria que nós somos um tipo de intersexo. Mas o Brasil não está preparado ainda para poder a gente estar com tudo que nós vamos deixar de sermos chamados de transexuais em breve. E muitas pessoas acham que a transexual é aquela coitadinha, que ela nasceu mulherzinha, que ela tem que ser a dona de casa, tem que ser isso, aquilo, outro. E é onde as pessoas caem por terra. E todo mundo achar que travesti tudo é marginal, isso, aquilo, outro. Eu conheço meio mundo de travestis que tem outras profissões e vivem muito bem e bem relacionadas. Porque assim, qual que é o grande problema que as mães veem nos seus filhos?
É porque elas, na verdade, elas questionam ou receiam o sofrimento pela discriminação, pelo preconceito e pela possível agressão por causa da vulnerabilidade que existe. Então, é essa a questão. A gente é educado na escola, na igreja, na família, que o certo é o quê? Ser heterossexual. E, geralmente, também você pode perguntar para um gay, para uma lésbica, para um bissexual, que às vezes, não é sempre, podia até assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria o mais fácil. Porque qualquer um é difícil, porque, na verdade, qual que é o hétero, ou o bi, ou o homossexual que tem felicidade plena aqui nessa vivência nossa. E assexuado, eu só acrescentei porque hoje em dia tem pessoas que já se consideram ou são consideradas, taxadas como assexuados. O que é isso? É aquela pessoa que já chegou num certo nível de vida, independente de idade, em que não sente necessidade ou vontade de ter relação sexual com ele. Por isso é assexuado, não estou falando que é de afetividade. Ok? Mas são os três, hétero, bi e homossexuais. Parte do interno e não do externo. Então, não precisa de ter medo de encostar numa mulher lésbica, ou num gay, ou numa trans, ou numa travesti, porque isso não pega e você não vai ter a sua orientação mudada por essa questão. Agora, se deixou mexer, então vai procurar terapia, que pode ser um outro processo. Todas essas identidades, todas as questões, o básico que a gente quer passar é, se a gente não conhece e a gente quer respeitar, o que a gente tem que fazer? Ir atrás do conhecimento também. Então é importante conhecer, porque de trás de cada uma dessas identidades que a gente escreveu aqui, mas isso aqui é o que são os estereótipos que a gente vê todo dia, não é? De que os gays são os amigos, né, de que as lésbicas são fiéis, são estereótipos. Então, o que a gente tem que tentar sempre é ver as pessoas por trás dos estereótipos. É óbvio que a gente cresce na sociedade e aprende a lidar com as pessoas a partir desses estereótipos. Mas o nosso desafio, e principalmente o nosso desafio enquanto profissional de saúde, é ir além desses estereótipos, é entender que por trás deles existem pessoas que merecem ser tratadas assim como eu sou tratado, da mesma maneira. Na dúvida, sempre pergunte, né? A pessoa, isso é um sinal de respeito. O SUS hoje, com certeza, é o campo com maior avanço na questão de respeito à população LGBT no país, né? Hoje, o cartão do SUS, ele já vem com o nome social, né? Que é o nome que aquela pessoa escolheu para ser chamada. Então, vem atrelado ao CPF, então o CPF não muda, não teve mudança de documentação. Então, o cartão do SUS hoje, ele já vem com o nome social. E a gente tem que respeitar esse nome. E tem um protocolo de atendimento, né? Pode perguntar, elas não vão se sentir ofendidas de serem perguntadas como elas gostariam de ser chamadas, né? Por qual nome que ela gostaria de ser chamada ou ele gostaria de ser chamado. O que vocês me aconselham para, como coordenadora de atenção básica, para me levar para dentro do PSF? Para trabalhar com a família, não só o indivíduo. Nós acreditamos assim, que esse trabalho que a gente está fazendo aqui e que chegou até hoje, a gente espera, claro, que tenha acontecido alguma forma de sensibilização. E é essa a forma que você pode fazer, ou construir, ou fomentar na sua cidade com as pessoas que estão ali dentro, né? Porque se não for assim, se a gente não trouxer abrir essas possibilidades para as famílias se manifestarem, para elas conhecerem isso, que essa história de opção, de ser vergonhice, de gay, de lésbica, bissexual, travesti, transexual, que isso é coisa que vem passando de tempos em tempos e que essa não é a realidade, né? Não vamos longe, não. Nós temos aqui na sala lésbicas, gays, uma transexual, e que nós colocamos algumas coisas nossas, nós sabemos do sofrimento que nós passamos. Agora, ninguém muda ninguém, né? Mas assim, acho que cabe a nós sermos os multiplicadores desses processos. Um pai e uma mãe, assim que sabe que o filho é gay, travesti, transexual, tem o choque, depois do choque ele vai procurar informação em algum lugar. Muitas vezes, infelizmente, ele vai na igreja, pode ter bons ou pessoas, ou informações ruins, em outro lugar que ele vai ser assim no PSF. Então é importante que a gente esteja informado, e é importante que a gente possa dar um apoio interessante, um apoio no sentido do respeito da humanização dessas pessoas. Enquanto psicólogo, sempre falei que a opção que eu vejo nesse sentido no meu consultório sempre foi essa. A opção para buscar a felicidade de acordo com o que eu sou e o que eu entendo ou o que eu quero ser. Ok? Eu, desde criança, sempre tive um semblante de menina, de mulher. Quando eu cheguei à minha fase de 10, 11 anos de idade, minhas mamas desenvolveram além do que era para desenvolver.
né? E quando minha família me expôs a um médico e fizeram eu tomar hormônio masculino, que foi o fim, como diz a história, e eu não podia abrir minha boca, muito complicado. E aí hoje, quando eu exponho essa questão toda e que já foi mapeada, gene e tudo mais, a minha família hoje fica assim, aterrorizada, e minha família hoje chora. Porque eu não deixei de ser uma pessoa, uma mulher maravilhosa, digna dentro da minha família. Sou abraçada na minha família, vivo com minha família e tenho um bom relacionamento com minha família e nunca desrespeitei a minha família. Então a pessoa que lê a Bíblia e sai por aí descendo o cacete nos outros falando sobre sexualidade é porque não encontraram a pessoa de Jesus Cristo na Bíblia. Simplesmente isso. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Então, no fundo, a gente quer que vocês voltem e multipliquem também essa ideia. Que isso não muda. Não muda que existam pessoas por trás dos estereótipos e que não muda que a gente busca uma vida, uma sobrevivência e uma vida plena, principalmente na nossa questão da saúde, que é nossa responsabilidade enquanto profissional. Ok, gente? Então eu quero agradecer em especial o pessoal da Semira pela ajuda que eles deram para a gente, desculpar a correria do tempo, agradecer em especial também o pessoal da CEPIR, que está aqui com a secretária e todos os ajudantes. Então, muito obrigada, gente.